Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Terça-feira, gente, estamos nos últimos minutinhos deste penúltimo mês do ano de 2021. Bom, o tempo passa, querendo ou não, a humanidade, o tempo passa, não é? Então que aproveitemos bem desse tempo, que saibamos aproveitar cada minutinho, pois cada minuto é inédito. Cabe a nós aproveitarmos, não é? Porque ele não volta. O minuto que passou nunca mais voltará, olha só. Então aproveitemos bem, ok? Olha só, o tema do programa de hoje vai ser abordado pelo cigano Juan Domingues. Como alcançar a nossa correção? Como alcançar a nossa correção? Pois a proposta da vida é essa, não é? Nos corrigir. Sabe quando nós falamos em evolução? Ah, aquele espírito evoluído, olha, como é o caso do irmão Bezerra de Menezes. Um espírito que vem corrigindo todas as suas falhas. Não é perfeito, mas tem um grau de evolução grandioso. Por quê? Porque soube aproveitar muito bem cada encarnação, cada período escolar. Sabe que é muito importante que nós entendamos que a vida física é uma escola, E cada situação nesta vida são lições, né? Cada uma das situações nos ensina algo. Então cabe a nós sabermos aproveitar muito bem. Por isso que eles nos pedem, olha, cuidado com reclamação, cuidado, muito cuidado. Porque a reclamação acaba obstruindo a sua capacidade criativa para trazer a solução do problema a qual você está enfrentando. Cuidado! Dentro do seu íntimo, não reclama não. Por pior que seja a situação, você tem capacidade de solucionar sim. Mas quando há uma reclamação, a sua própria mente, ela cria esta justificativa. Porque reclamar e justificar é ali, páreo, sabe? Ah, eu não fiz porque o governo tá horrível. Olha, minha vida não melhora por causa do governo. Uai! Você acaba criando justificativa para não trazer uma criatividade a qual você tem. Como alcançar a nossa correção? Como? Primeiro passo simples. Se você me permite sugerir, para de reclamar, ok? Para de reclamar e deixa a sua mente criar as soluções. Bem, vamos fazer a nossa prece? Vamos, como sempre fazemos, vamos juntos fortalecermos na luz de nosso Senhor Jesus? Gente, olha, eu costumo dizer aqui aos meus amigos com quem eu converso, que eu sou muito racional, eu sou mesmo. Eu tenho fé, eu acredito nesses espíritos, eu tenho fé, eu tenho. Do meu jeito, não tanto quanto Jesus nos pede, no tamanho de um grão de mostarda, mas sei lá, 1/10 do grão de mostarda, eu tenho fé. Quero e trabalho para ter pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Onde Jesus diz que nós dizemos a essa montanha de problemas, saia daqui, lança-se ao mar, e isso acontece, não é? Mas eu tenho. Mas a minha fé, ela é raciocinante, então eu sou muito racional. Então, quando nós dizemos da luz de Jesus, eu não fico a visualizar uma luz que vem do céu. Não. Para mim, a luz de Jesus, ela se faz na minha cabeça, para que os meus pensamentos possam se iluminar, as minhas ideias possam se iluminar, o meu coração, o meu sentimento. Para mim, a luz de Jesus, ela se faz dentro de nós. É que, infelizmente, aquelas pessoas que elas ouvem e vão ao pé da letra, sabe? Segue ao pé da letra. E a luz de Jesus vai iluminar os meus caminhos. Não. A luz do Cristo ilumina a nossa vida. E a nossa vida começa no interior. A minha vida começa no meu interior, no meu pensamento, nos meus sentimentos. Então vamos pedir
Que essa luz de Jesus se faça em nós? Vamos? E usando, como sempre, as palavras sábias de São Francisco de Assis, nós dizemos: Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quero ser paciente, compreensivo e prudente. Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade, para que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e tão alegre, que todos aqueles que se aproximarem de mim sintam, Senhor, a tua presença. Reveste-me de tua beleza, para que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Deus nunca falta conosco. Aquele que nos ama nunca falta conosco. Eu amo meu filho e procuro não faltar para dar o suporte que ele precisa, a ajuda que ele precisa nas dificuldades a qual ele enfrenta. E olha que eu sou um pecador. Imagina Deus, o Cristo, Maria Santíssima, estes espíritos que se prontificam a nos ajudar. Eles não faltam conosco. Mas nós não podemos faltar com as nossas obrigações. Gente, a obrigação é minha de cuidar do meu corpo. A obrigação é minha de cuidar da minha vida. Eu sou assistido por quem me ama, mas não tira de mim a minha obrigação. Nunca jogue a responsabilidade daquilo a qual você precisa fazer na mão dos outros. A responsabilidade de manter o corpo saudável é tua. A responsabilidade de manter a sua mente elevada é tua. A responsabilidade de conquistar o que você deseja parte de você. A ajuda de Deus, ela acontece quando você não cruza os braços e vai fazer. Dê o primeiro passo e toda a ajuda que você precisar para dar o segundo, o terceiro e alcançar o objetivo será, sim, será concedida. Tenha certeza disso. Bom, vamos lá, vamos ouvir nosso amigo espiritual Juan Domingues. Graças a Deus. A nossa referência sempre foi, em todas as nossas existências, o Cristo Jesus. Quando este, em sua passagem tão breve no plano carnal, afirmou que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém chega onde queres chegar, ele traduziu ao Pai, se não seguir os teus passos. Seguir os passos de Jesus é implantar em sua vida os seus ensinamentos. O que eu quero? Progresso. Como adquirir progresso se não ser um servidor? Aquele que serve, ele recebe tudo o que precisa para obter o que ele quer. Se você quer crescer financeiramente na vida, tenha a proposta de servir. Pois aquele que prefere ser servido torna-se sempre um dependente de outras pessoas que irão dar a este oportunidade para um trabalho. Mas se você quer
servir, você irá criar condições para dar oportunidade a outros, tornando-se assim, sim, o dono de sua própria empresa. Aqueles que são donos de empresas, aqueles que são admirados por muitos por alcançar recursos financeiros, observe, as tuas atitudes ou as atitudes destes é mais em prol de dar do que receber. Quantos irmãos encarnados tendes uma grande empresa que possibilita a milhares de famílias de se manter. Por mais que ele queira usufruir de todos os seus bens, ele não conseguirá, pela condição que ele chegou. Mas o bem maior desta alma é poder servir, é poder ser útil a outras almas. Deus, consciente da responsabilidade que esse tem, de auxiliar a muitas outras famílias, não deixa faltar a esse o suporte que ele precisa. Não deixas, pois sabe-se que se aquele ser falhar, com ele muitos irão se prejudicar. Por isso o suporte espiritual é sim dado a esta alma. Porém, aquelas almas que querem apenas ganhar, eu quero ter e nada fazer, que suporte esse terá? Se ele não quer fazer, ele quer tudo de mão beijada, ele quer simplesmente facilidade. Que mérito tem este para receber de Deus as bênçãos? Nenhuma. Há uma justiça que não muda pela vontade dos homens. Essa justiça é perfeita, essa justiça é Deus. Quando estamos em uma condição inferior, é uma oportunidade de mostrarmos a nossa capacidade de se superar. Mas quando nos deparamos com uma condição negativa, e dentro desta condição, nos pegamos a reclamar, nos ligamos às reclamações, nós não mostramos a nossa ação em prol da melhora, não mostramos a nossa fé em Deus, nas atitudes que fazemos para sair daquela dificuldade. Esperamos apenas que alguém venha nos ajudar. Este alguém já existe, este alguém é Deus. Mas para que a ajuda chegue até você, você tem que fazer a sua parte, tem que se movimentar. Pois para saciar a sede, não basta esperar receber a água, é necessário tomar desta água. Para matar a fome, não basta esperar, é necessário ir buscar o alimento. Pois o alimento existe para aquele que se movimenta, para aquele que vai buscar. Aqueles que esperam, nada alcançam. Cristo nos diz, peça o que tu queres. O que tu queres, não importa o que seja, peça. Peça a Deus, e Deus vos dará. Mas o Cristo nos diz, busque, e irás alcançar. A busca é a ação que se tem diante daquilo que se deseja alcançar. Eu peço algo, mas eu não posso ficar esperando. Eu tenho que ir buscar. Pois se eu quero, eu não meço esforços para alcançar o que eu desejo. Mesmo que me depare com portas fechadas, o que o Cristo diz? Bata a porta. Bata esta porta e ela se abrirá. Em um caminho é comum encontrar dificuldades. Mas aquele que persiste, ele vence essas dificuldades. Aquele que desiste, ele encontrará essa porta fechada eternamente. Perseverais até o fim e sereis salvos, diz o Cristo Jesus. Perseverança. Está difícil? Sim, mas não impossível. Não existe impossível para aquele que crê. Tudo é possível em nossa vida, quando nós acreditamos no que queremos.
É comum nos depararmos com pessoas que desejam uma coisa, mas ela não consegue se movimentar em prol desta coisa. É comum recebermos pessoas pedindo a melhora da vida e vemos que ela não faz por onde ter esta melhora. Não abandonamos essa pessoa de maneira nenhuma. Não, pelo contrário, fazemos com que ela enxergue que ela precisa agir. Quando nós pedimos que acenda uma vela, muitos estranham: para que uma vela se eu estou precisando é de dinheiro? Não de uma vela, eu quero dinheiro. Mas para obter dinheiro tem que enxergar. Tem que enxergar onde está o dinheiro. Onde está? À sua frente, mas você não vê. Então vamos acender uma luz, vamos enxergar melhor. Acenda uma vela. Mas uma vela não vai me mostrar dinheiro. Vai mostrar as suas falhas. Vai mostrar os teus erros. Vai mostrar as tuas fraquezas. Mas eu não quero ver os meus erros. Como querer melhorar se não houver correção? Isto é viver na ilusão. Isto é viver na ilusão. Querer crescer sem se corrigir é viver na ilusão. Pois o crescimento é a superação das falhas pessoais. Não é a facilidade da vida. O crescimento é enxergar as falhas e corrigi-las, mesmo que essas sejam difíceis de reconhecer. Pois nós sabemos que não é fácil reconhecer que o mal que eu vivo é a colheita do que eu plantei. Não é fácil. Tivemos a honra de estar dentro desta casa, juntamente com o irmão Bezerra de Menezes. Quem foi este? Um dos propagadores do Evangelho de Cristo Jesus. Simplesmente Lucas. Um espírito que tem muito a nos ensinar. Este nos falou sobre humildade. Aquele que tem humildade reconhece as suas falhas e a corrige. E as corrige. Para quê? Para que cresça. Pois a sua vida não pode ir adiante se não houver a correção. A humildade nos possibilita olhar para dentro. Pois muitos olham para o espelho, mas não se veem. Muitos olham no espelho e o que vem? Uma fantasia. Olham para o espelho e vê o que a mente criou para ela própria. Uma personagem. O que fazemos com cada um que nos busca é enxergar a si mesma ou a si mesmo. É corrigir as falhas, as fraquezas. Com isso, naturalmente, é da natureza. Uma pessoa que se corrige, a própria natureza cria as possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. É da natureza, não precisa mais nada. Quando há a correção das falhas, naturalmente você se capacita a obter cada vez mais, seja em qual área for da sua vida. Mas enquanto temes olhar para dentro, não conseguirá alcançar o que queres. Não adianta olhar as riquezas lá à frente e esquecer de olhar o interior. Olho primeiro para dentro de mim. Eu estou capaz, eu sou capaz de ter o que eu quero? A autoavaliação é uma necessidade para aquele que quer progresso. A autoavaliação. Preciso me avaliar para ter convicção que eu estou capacitado para ter uma cura. Sim, ter uma família, ter poder
de recuperar os meus filhos que se desviaram, ter o poder de mudar as vibrações da minha família, da minha casa. Olho para dentro de mim, para que eu seja capaz de receber em minha vida, em meu coração, em minha mente, em minha alma, a luz de Deus. Convicto desta capacidade, Deus ilumina cada passo que eu dou, cada pensamento que eu gero, cada emoção que eu sinto. E na presença de Deus, ninguém pode nos segurar. Deus bendiga a todos. Graças. Graças a Deus, graças a Deus. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, meu amigo espiritual Juan Domingues, precisamos nos corrigir para a nossa evolução, não é? Cada correção das falhas que nós cometemos é a demonstração de que um degrau a mais nós subimos. É preciso nos corrigir, sim, mas para que haja correção, olha, é preciso muita humildade, é preciso exercermos a humildade. Pois a humildade nos dá a condição de enxergar as falhas. E ao enxergar as nossas falhas, tenha certeza, é porque nós já estamos preparados para corrigi-las. Ok? Bom, vamos passar então agora a palavra ao meu amigo, meu companheiro aqui de Madrugada com Deus, Paulo de Moraes. No último encontro, traduzimos o vocábulo besta, que designa o poder das trevas em linguagem evangélica. Então vamos iniciar agora a tradução do capítulo 13 do Apocalipse, lembrando que ele se acha intimamente ligado ao capítulo 17. No capítulo 13, o vidente de Pátimos vê desenrolar-se ante os seus olhos o quadro das bestas com todos os seus feitos. No capítulo 17, um dos 7 anjos dá ao profeta a interpretação da sua visão. Por essa razão, é aconselhável a leitura de ambos os capítulos para a boa compreensão do estudo que fazemos. Nós vamos, como em outros momentos já fizemos, passar alguns pontos e depois, ainda aos mesmos versículos, retornaremos com outras questões a ser apontadas. Então vejamos. O vidente de Pátimos, João Evangelista, o médium psicógrafo que anotou o texto do Apocalipse, conta que vê sair do mar uma besta que se assemelha muito ao dragão. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Em cada cabeça, um nome de blasfêmia. Blasfemar é dizer palavras ofensivas contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo ou contra qualquer coisa sagrada. Também blasfema quem diz ter direitos ou poderes que só pertencem e exclusivamente a Deus. A besta é semelhante ao leopardo, mas os seus pés são de urso, a boca de leão, e o dragão lhe deu o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma besta surge do mar. É esta que, em primeiro lugar, procuramos decifrar. A outra surge da terra. Mar não significa a grande massa de água salgada que cobre aproximadamente 3/4 partes do globo terráqueo. Esta palavra foi empregada pelo profeta em sentido figurado e é uma alusão aos povos, às nações que haviam de dar
importância à besta. No versículo 15 do capítulo 17 do Apocalipse, quando o vidente escreve a explicação que o anjo lhe dá, expressa bem o seu pensamento. Vejamos: as águas que viste, onde a prostituta está sentada, são os povos e multidões, nações e línguas. As 7 cabeças, diz o anjo no mesmo capítulo 17, versículos 9 e 10. São 7 montes sobre os quais está sentada a mulher. São também 7 reis. 5 caíram, um está, e o outro ainda não veio, mas quando vier, durará pouco tempo. E no versículo seguinte acrescenta: e a besta que era e não é também o 8º rei, e é um dos 7 e vai ser a perdição. Esses trechos fazem já descortinar às nossas vistas a grande cidade de Roma, pois é a única no mundo fundada sobre 7 montes: Capitolino, Palatino, Aventino, Coélio, Esquilino, Quirinal e Viminal. Os 7 reis devem ser as 7 formas de governo que se sucederam em Roma. Vamos ver? Primeira forma: monarquia primitiva, ou o período de domínio dos 7 reis: Rômulo, Numa Pompílio, Tuso Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio o Soberbo. Segunda forma: a república aristocrática, em que governam os cônsules e senadores. Terceira: república democrática, em que, ao lado dos senadores, havia os tribunos do povo, os quais tinham o direito de recusar as leis do Senado quando eram prejudiciais ao povo. Quarta forma: o triunvirato, o de César, Pompeu e Crasso, que formaram o primeiro triunvirato, e o de Otávio, Antônio e Lépido, que formam o segundo triunvirato. A ditadura, forma de governo que por várias vezes imperou em Roma. Sexta: o Império Romano, que teve início no ano 29 a.C., do qual foi primeiro imperador Lépido, um dos membros do segundo triunvirato, recebendo do Senado o nome de Augusto. Sétima: Reino da Itália, proclamado por Odoacro no ano 475, de quem já falamos analisando a 4ª trombeta, e o reinado posterior da Casa de Saboia. O 8º rei, de que fala o versículo 11, no citado capítulo 17, não pode ser outro senão o papado, que é dos 7, diz o texto. Ora, o Papa, intitulando-se Rei dos Reis, como o fazia, e usando sobre a sua cabeça a tríplice coroa de ouro com brilhantes, é rei e é Rei dos Reis. Reveste-se dos característicos de que fala São João aqui no Apocalipse. Tá ficando claro ou tá ficando confuso? Bom, nós estamos dando pontos e depois vocês, claro, juntando tudo isso aí, vão ver como fica claro este trecho do Apocalipse. Entenderam? Um fraternal abraço a todos, fiquem todos na paz de Deus e até o próximo programa.
Graças a Deus, não é, Paulo de Moraes? Graças a Deus, damos graças a Deus todos os dias pela oportunidade de viver e aprender. Graças a Deus. Por mais que não gostemos de situações desagradáveis que vivemos, elas são importantes, sim, claro que são. Não existe nada desperdiçado na providência divina, na sabedoria divina. Nada é desperdiçado, nada. Cada circunstância é usada a nosso favor para o nosso aprendizado. Não existe desperdício. Não, imagina, Deus Pai Criador iria desperdiçar alguma coisa? Então não há desperdício em nenhuma situação que você vive. Aquela situação, por pior que seja, na visão curta dos encarnados, ela vai somar a nós uma experiência, uma mudança, um impulso, porque a vida é a nosso favor. Amanhã estaremos de volta, ó. Forte abraço! Salve Jesus, salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.